O Alexandre de Moraes, ele tinha uma função, ele tinha uma tarefa. E ele já concluiu essa tarefa. A ideia era o controle silencioso de tudo pela Suprema Corte. Então, se o Alexandre de Moraes fosse mais inteligente, ele teria feito tudo no sapatinho, na maciota. Ele não teria ido tão longe. Ele não teria sido tão descarado. Ele faria as coisas, mas sem expor. E é dessa forma que eles sempre conseguiram exercer o poder. Aquele poder silencioso. Você não pode ter um exagero. Você sempre tem que parecer normal. Você sempre tem que dar ares de normalidade. E o Alexandre de Moraes quebrou esse ar de normalidade. O Moraes atrapalhou o plano na medida em que ele se embriagou pelo poder. Ele fez com que esse controle, que sempre foi um controle sutil ali, estava tudo sob controle, mas ninguém fazia o que o Moraes está fazendo, ninguém era tão descarado. Então, com isso, o controle continuava, tal, tudo na maciota. E a coisa continuava. O Alexandre de Moraes atrapalhou isso, porque ele se embriagou tanto pelo poder, que ele fez com que esse controle deixasse de ser sutil. E ele fez, então, com que esse plano, esse golpe, na verdade, dado pelo STF, ele fez com que esse golpe do STF ficasse escancarado. Então, pela soberba, o Moraes ele deixou de ser um instrumento. Ele estava sendo usado, ele era um instrumento dessa superestrutura do poder global, que a gente depois acabou descobrindo o que era. Vinha daqui dos Estados Unidos, da USAID, etc. Ele era um instrumento, ele era uma peça. Ele deixou de ser um instrumento, uma peça desse poder global, para ganhar vida própria. Ele gostou do brinquedinho. Ele não era o dono do poder. Entregaram o poder para ele usar o cargo dele, fazer o que precisava ser feito na ótica deles, que no caso era tirar o Bolsonaro do páreo. O Moraes entregou isso. Ele foi eficiente nessa tarefa dele. Tirou o Bolsonaro do páreo. Depois ainda tornou inelegível, né? Ou seja, tirou até para as próximas eleições. Só que o Moraes gostou do brinquedinho e ganhou vida própria. Só que ele não era a fonte do poder, ele era só um instrumento. Os donos do poder não aceitam isso. Ele foi colocado lá só para fazer isso, só que ele gostou. E com isso, então, pela soberba, ele começou a cair. A queda dele já começou em 2023, quando o Lula ele já estava empossado e o Bolsonaro estava inelegível. A função do Moraes foi integralmente concluída. Então, desde 2023, quando o Lula já estava empossado e o Bolsonaro já estava inelegível, o Moraes passou a ser descartável. E as críticas, ainda que constrangidas, pisando em ovos, elas começaram a aparecer em 2023. Na minha opinião, essas primeiras críticas, lá de 2023, elas tinham uma função. Era a função de chamar a atenção para o Alexandre de Moraes para que ele pisasse um pouco no freio, porque ele estava atrapalhando, ele estava expondo o golpe dado por eles, que tomaram o poder. Era como se desse o recado, olha, Moraes, né, pisa no freio, você está começando a atrapalhar o plano aqui, está ficando muito descarado. Só que o Moraes, né, com a inteligência de símio que ele apresenta, não entendeu o recado. E estava ali embriagado pelo poder. Não adiantou, ele não ouviu o recado. Então, em 2024, no ano seguinte, essas críticas começaram a vir mais fortes. O Estadão começou a fazer aqueles editoriais críticos mais frequentes. Levou até o Barroso a se mostrar desconfortável e tentar defender a honra da corte. Lembra? O Barroso reclamou que o Estadão tinha feito, 40 editoriais falando do STF e tal, não sei o quê. Se é que a gente pode falar em honra da corte a essa altura do campeonato, né? Não funcionou. O Moraes continuou como um bonde desembestado, continuou expondo como que o golpe foi aplicado pelo domínio da Suprema Corte.
O sistema, para ele funcionar, ele precisa da escuridão. Para ele exercer o controle, você não pode jogar luzes no que está acontecendo. O sistema precisa da escuridão para poder exercer o controle das massas. E o Moraes estava atrapalhando. Porque o Moraes, com cada ato translocado dele, jogava um caminhão de luz em cima do golpe que eles deram. E ele continua ali sem enxergar isso. Ele ali se lambuzando de poder, perdeu completamente o senso de realidade de até onde ele poderia ir. Ele não conseguia enxergar que o seu comportamento, na verdade, estava atrapalhando o esquema de poder. E esse esquema de poder, claro, como todo poder, ele pretendia se perpetuar. Só que o Moraes estava atrapalhando, porque ele estava chamando a atenção para esses arbítrios que se tornaram frequentes e se tornaram normais. E agora, com essa situação de soltar o traficante, assim, a coisa ganha contornos inimagináveis. Então pensa, ruiu o que sustentava o Moraes. O governo Biden ruiu, USAID ruiu. E ele continua fazendo a mesma coisa, continua com o mesmo comportamento, mesmo tendo a base dele ruído. Então, é chegado realmente o momento dele ser descartado politicamente. É hora dele sair. E acho que a The Economist deu ali um gatilho agora mais forte nesse sentido. Já vem desde 2023 e agora está cada vez mais forte. É o sistema dando o recado, dizendo: tira esse cara daqui porque ele já começou a nos atrapalhar, está nos expondo demais.